Salve pessoal! Nesse vídeo eu vou fazer um circuito dinamite para insetos, como pernilongos, muriçoca, mosca, barata, o que cair na armadilha aqui vai virar pó, tá pessoal? Vou usar aqui esse capacitor de micro-ondas aqui, ó, é o que vai fazer, né, a explosão aí do inseto que entrar aqui e vai se transformar em poeira, tá bom pessoal? É um circuito bem simples de se fazer, eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como fazer esse circuito, tá pessoal? Então eu vou mostrar para vocês aqui os componentes necessários para montagem desse circuito aqui, e aí segue o passo a passo aí que vocês vão ver como fazer de vocês, tá bom? Para esse circuito nós vamos precisar dos seguintes componentes: um transistor 2SA1943 ou TIP 42, um transistor BD 135, BD 137, BD 139 ou JME 340. Dois capacitores poliéster de 100 nano, pode ser de 50 ou 100 volts, um resistor 22K, um resistor de 47K, um diodo de micro-ondas, um capacitor de micro-ondas, um transformador pequeno de 6 ou 12 volts. Observem a pinagem dos transistores recomendado. E vou usar aqui também, né, alguns dissipador de calor, né? Se for usar o transistor 2SA1943, às vezes nem precisa, mas no caso, como nós vamos usar o TIP 42, é bom colocar um dissipador de calor, tá? Uns plaquinhas de alumínio dessa, para ajudar a resfriar o circuitozinho, tá bom, pessoal? Nós vamos pegar o transistor BD139, vou entortar a perninha do meio dele aqui, ó, para baixo. Dessa forma aí. Vamos ligar essa perninha do meio aqui, que é o coletor do BD, e vamos ligar ela na base do TIP 42 aqui, ó. Solde o resistor de 22K no coletor do TIP 42. Solde um dos pinos do capacitor de poliéster de 100 nanofarad. Nós vamos ligar aqui primeiro aqui no base do BD 139. Vou dar um dos pinos aqui. Agora vocês vão... Eu vou entortar a outra perninha do capacitor de poliéster, ó. Entortar para cá. E vamos ligar ela aqui, ó, no outro pino do resistor de 22K. Solde o outro capacitor de poliéster de 100 nano. Entortei as perninhas dele dessa forma aqui, ó. Vamos ligar uma das perninhas do capacitor no emissor do BD 139 e a outra perninha do capacitor no coletor do TIP 42. Aqui, ó, onde foi ligado o resistor.
solde uma das perninhas do resistor de 47K no emissor do chip 42. A outra perninha do resistor de 47K, nós vamos dobrar e vamos ligar ela no base do BD 139. Eu vou colocar também um dissipador de calor no BD 139. Pronto, essa parte aqui tá pronta, tá, pessoal? O circuitozinho tá pronto aqui, ó. Agora nós vamos ligar aqui, vamos fazer as ligações de alimentação e a ligação que vai para o transformador, tá? Eu vou fazer a ligação com os fiozinhos coloridos, pessoal, que fica melhor de você identificar. Aqui para alimentação eu vou usar como positivo o fio vermelho e como negativo o fio preto. O fio positivo da alimentação desse projeto aqui nós vamos ligar no emissor do chip 42, tá? Dessa forma aqui, ó. A ligação do negativo desse circuito nós vamos ligar no emissor do BD 139. Exatamente nessa localidade aqui, tá, pessoal? Para a saída desse circuito, né, eu vou usar 2 pedacinhos de fio azul, que é onde vai ser ligado lá no secundário do transformador. Um dos fios nós vamos ligar no coletor do chip 42. O outro fio azul, pessoal, nós vamos soldar ele junto desse fio aqui negativo, que é da alimentação. Ó. Vamos soldar junto ele, no mesmo pino. É o emissor do BD 139. Essa parte aqui está pronta, tá, pessoal? O preto e o vermelho alimentação. E aqui a saída nós vamos ligar no transformador lá. Sei que você já está se perguntando aonde é que entra esse bendito capacitor, né, pessoal? Agora é hora de nós ligar ele. Vamos pegar o diodo, né? No circuito original, pessoal, geralmente esse lado aqui é o lado que fica no capacitor. Mas não entendo muito bem, né? Eu fui tentar ligar de outra forma, eu já queimei um circuito. Eu não sei se foi por causa disso. E o jeito correto desse circuito ligar essa parte da faixazinha aqui, ó, é ela que nós vamos ligar no capacitor, tá? Do lado, desse lado aqui, ó. Dessa forma aqui. Eu acredito que não tem negócio de lado certo, a pessoa do capacitor, né? Tanto faz ser nesse pino como nesse pino. Agora vamos ligar o circuito no transformador. Eu vou usar esse transformador aqui, pessoal. Não há necessidade de usar um transformador desse tamanho. Mas como até o momento, na gravação desse vídeo, eu não estou tendo um outro transformador, né? O ideal é que fosse aquele transformadorzinho pequenininho mesmo, né? Mas que a saída seja 12 volts. Esse circuito aqui, ó, esses dois fios aqui, nós vamos ligar no secundário do transformador. Então nós vamos, esse transformador aqui, ele é de 6 fios, porque ele é 12 mais 12,
e a entrada é 110 ou 220 volts, que ele era bivolts, né? O ideal é que seja um transformador só de 2 fios de entrada e 2 de saída, vai ficar melhor, para simplificar melhor o circuito aí para vocês, né? Mas aí, para quem tiver o transformador com mais de 2 fios de saída, é só vocês ligar a entrada numa das bobinas de 12 volts, né? Que seria o secundário do transformador. E esse capacitor aqui nós vamos ligar ele na saída de 220 volts do transformador, que seria o primário do transformador. Aqui o circuito já está ligado na bobina de 12 volts do transformador. Agora vamos pegar aqui a saída aqui, ó. Aqui seria esse primeiro, com o azul aqui seria 127 volts. E ele com o último é 220 volts. Eu vou ligar esses dois aqui, que seja 220 volts. Isso aqui pode eliminar. Um desses fios, pessoal, nós vamos ligar aqui no diodo, ó. E o outro fio, nós vamos ligar aqui no outro pino do capacitor. Aqui nos outros 2 pinos do capacitor, note que cada pino ele tem 2 pinos. Eu vou colocar 2 pedacinhos de fio desse aqui para melhorar o circuito aqui, ó. Eu peguei um pedacinho de fio que já tinha um plugzinho. E aí, ó, já é próprio daqui mesmo. Vou colocar um aqui. E outro aqui, ó. Aqui já pode ser ligado na armadilha, pessoal. Pessoal, já vamos alimentar o projetinho aqui para vocês verem, né? Para nós testar ele, para vocês verem. Esse projeto aqui, pessoal, ele pode ser alimentado de 6 volts até 12 volts, tá bom? Eu coloquei aqui, de início, eu coloquei aqui 6 volts com 2 amperes na minha fontezinha de bancada, para nós estar fazendo o teste, tá? Você pode usar esses carregador de computador, tá bom? Qualquer fonte que seja de 12 volts aí, com até no máximo 2 amperes, tá bom, pessoal? Eu vou ligar aqui, ó, a minha fontezinha. Negativo no negativo, positivo no positivo. Dessa forma aqui. Vou ligar aqui a fontezinha aqui agora, ó. Não sei se dá para vocês ouvir, mas já tá saindo um barulhozinho, que é do circuito, tá? Ó. Olha isso. Rapaz, isso aqui... Show de bola, hein, pessoal? Rapaz, eu vou descarregar aqui. Pronto. Agora aqui, pessoal, é só fazer a armadilha lá, né? Fazer aquela telazinha lá. Pessoal, como eu falei para vocês aqui, dependendo do capacitor, o baque fica mais louco ainda, pessoal. Olha só isso. Eu encontrei aqui, eu substituí esse capacitor aqui. Esse aqui de micro-ondas, ele é de 0,70 UF, ó. Acho que talvez não deixe para ver direito, mas ó. Olha só. Aí eu encontrei esse aqui, ó. Esse capacitor aqui, eu fui retirado de um motor de uma máquina de costura industrial, tá, pessoal? Esse aqui ó, deixa eu ver se for aqui, ó. 60 UF, ó. A potência de baque dele aqui, pessoal, deu 3 vezes maior do que essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu até baixei aqui, porque ficou muito louco mesmo o baque dele. Botei aqui 6 volts novamente, ó. Só 6 volts com 2 amperes. Vou ligar aqui a fonte para vocês verem. Olha esse aqui, pessoal. Outra p... daqui o pariu, aí. Olha isso, pessoal. Até me espanta. Rapaz, que loucura essa aqui, pessoal, ó. Não sei se dá para vocês verem o som, pessoal. É louco demais. Caracas, meu, ó. Não, vou até parar com isso. Muito show de bola, pessoal. Rapaz. E ó, eu desliguei lá. Você nem é doido de pegar aqui, bem desligado. Desliguei a fonte ali agora, ó. E fica carregado, ó. Outra. Pessoal, eu gosto das coisas certinhas, né?
não quero que ninguém se acidente influenciado por mim, né? Esse capacitor aqui eu notei que ele não é muito bom, né? Eu não recomendo você usar ele, esse tipo de capacitor aqui, porque eu notei que quando ele passa um tempo, uns minutos ligado, ele começa a fazer um barulho dentro, né? Como se estivesse fervendo, estivesse estralando. Então, possa ser que se você deixar ele ligado por muito tempo, ele pode ter o risco dele explodir, né? Pois ele vai explodir e pode acontecer um acidente aí. Então, eu não recomendo você usar ele, tá? O de capacitor, o de micro-ondas, ele é garantido, tá? O de micro-ondas pode ser usado para isso, porque como eu fiz esse projeto aqui, foi para usar como um armadilha de mosquito, né? De mosquito, mosca, pernilongo, essas coisas assim. Ele pode ficar ligado direto, né? Que no caso da armadilha de para inseto tem que ficar ligado direto, né? Senão não tem como destruir os insetos ali. Já com esse capacitor aqui, não pode ficar ligado muito tempo. Eu vi quando ele passou 1 minuto ligado, eu fazendo teste aqui, quando passou 1 minuto ligado, ele começou a estralar dentro, fazer uns barulhos. Ele carrega bastante, quando ele termina de carregar, ele fica fazendo uns barulhos, estralando, quando estivesse fervendo. Então possa ser que ele venha explodir se você deixar ele ligado por muito tempo. Então não recomendo para esse projeto aqui. Só se fosse para um projeto que você colocasse ali tipo um sensor, que quando algo chegasse perto, que ele acionasse, ligasse e depois, né, ele desligasse sozinho, né, não sei. Ele daria muito bom, pela potência que ele ficou aqui, para fazer tipo, sei lá, uma solda ponto, por exemplo, né, colocar um controle de potência para ele carregar só o tanto da potência. Quem quisesse que a solda ponto ficasse, eu acho que ficaria show de bola, né? Não sei, esse aí eu vou estudar mais para frente. Mas é só isso aí, eu quero passar para vocês direitinho, para vocês não se acidentar, tá bom, pessoal? Eu vou desativar o removedor de ruído do microfone para vocês ouvir o barulho que o capacitor faz quando ele está totalmente carregado, tá? Ó. Dessa forma aí. Tá um barulho de vento bastante aqui, mas talvez dá para vocês ouvir. Então eu coloquei aqui a fonte, a minha fonte aqui em 7 volts e 2 amperes. Eu vou ativar ela aqui agora. Quando o capacitor estiver totalmente carregado, vocês vão ouvir o barulho que ele fica fazendo. Já desliguei. Não sei se vai dar para vocês ouvir. Depois eu vou ver se deu para vocês ouvir o barulho, ó. Tipo carvão queimando, ou sei lá. Quando ele cai totalmente. Aí quando tava aumentando o barulho, eu desliguei a fonte lá, ó, para não ter perigo, ó. Tá vendo aí, pessoal? Eu vou ativar o removedor de ruído novamente e vou ver se ele consegue captar o barulho do capacitor, né? Porque com o barulho do vento atrapalha muito ouvir. Eu vou colocar novamente aqui o removedor de ruído. Vou ligar a fonte novamente aqui. O barulho de início, pessoal, o barulho inicial aqui, que na hora que a gente liga a fonte, o capacitor fica, é normal porque ele está carregando. Agora quando ele fica carregado, ó, não sei se com o removedor de ruído se deu para ouvir. Mas aqui pelo microfone talvez você não consiga ouvir direitinho o barulho que faz, né? O quão forte fica. Mas aqui pessoalmente dá para ouvir o barulho de tipo lenha queimando, carvão queimando, sei lá, fica estralando. O barulho de início é normal, porque é o capacitor carregando. Mas depois de carregado ele fica uns estralos de fogueira. Depois vamos ver se ele conseguiu captar aí. Ó, mais uma informação. Caso vocês façam esse projeto aqui e na hora de fazer o teste, por exemplo, vocês fizerem o projeto todinho, vocês ligar, ele vai fazer um barulho. Se ele fizer um barulho, é normal. Tanto o aparelhozinho aqui, ele faz um barulhozinho, um zumbido, vai ficar fazendo barulho, como o capacitor carregando também. Se vocês fizerem o de vocês aí e ligar o projeto, ele fizer o barulho, e quando vocês colocar o circuito aqui para fazer o teste, se não estourar, se ele der muito fraquinho, ou se não estourar de jeito nenhum, é só vocês inverter esses fios aqui, tá? Às vezes a gente pensa que não tem polaridade nenhuma, né? Porque esse corrente alternada, mas ele tem assim uma certa polaridade, tá, pessoal? Então, por exemplo, quando vocês fizerem o teste aqui e ele não der o estralo,
Então vocês só inverte os fios aqui, ó. O de cima do capacitor, só trocar os dois fios ligados. Tá ligado um dos pinos do capacitor e o outro tá ligado aqui na ponta do diodo, tá? É só vocês inverter. Ligar esse nesse e esse nesse. Aí vocês vão ver que vai dar certo, tá bom? Aí se não der certo nenhum é porque o projeto de vocês não deu certo. Mas, como eu falei, vocês vão ver de início que deu certo. Quando vocês ligar, ele vai fazer um barulhozinho. Ó, quando eu coloquei ele aqui só nos 3 volts, ó. Alimentei ele apenas com 3 volts. Ele segurou. Ele não faz barulho, ele vai carregar. Não é a mesma potência, mas ficou bom também, ó. Aí, pessoal. Então com 3 volts apenas, ele ficou normal, pode ficar ligado por um bom tempo. Mas eu mesmo assim ainda não recomendo, né? Por segurança, ainda não recomendo você usar o de micro-ondas mesmo, que é próprio para essas altas voltagens, porque ele gera uma alta voltagem aqui. Isso aqui acho que funciona mais ou menos como o ladrão de joalho, ou então aquele para fazer o inversor, né? Que a pessoa coloca uma pilha aqui. Você vê com 3 volts lá, então se você pode se alimentar até com pilha, né? Você colocar uma pilhazinha lá, ele vai funcionar esse projetinho aqui tranquilo, ó. Então vocês puderem ver, ele segurou tranquilo. Só que o baque é menor, mas mesmo assim ainda tá muito potente ainda. Muito show. Pessoal, para fazer a tela de armadilha, né, eu vou usar esse filtro aqui, ó. Esse filtro aqui é de um motor de caminhão. Eu ia usar ele do jeito que tá aqui, ó. Se tivesse desamassadinho, eu ia usar do jeito que tá aqui, ele grandão assim. Ele tem filtro da parte de dentro, né, e a parte de fora. Aí essa outra parte aqui, ela tem que ficar bem coisa de milímetro de distância dessa aqui de fora aqui, ó. Só que ela tá muito amassada, não vai dar para eu usar ele completo. Então eu vou ter que cortar, né, eu vou cortar aqui, tirar o máximo que der, desamassar, bem desamassadinho, para poder fazer a parte das duas telas, de dentro e de fora. Ainda vou ver ainda se eu vou fazer ela redonda assim, um bujãozinho para colocar a lâmpada de armadilha dentro, né, aquela lâmpada de neon, que chama a atenção dos insetos, né, dos pernilongos, mosca. Ou se eu faço ele reto, né? Tem pessoa que faz ele reto, meio um quadradozinho. Vou vendo como é que eu faço ainda. Mas isso aqui, pessoal, vai ficar para um próximo vídeo, que eu já vi que esse vídeo aqui ficou muito grande. E o pessoal não assiste o vídeo, quando o vídeo é grande, não assiste completo, não adianta muito, né? Não compensa muito para mim. Então eu vou ter que fazer um segundo vídeo, fazer a montagem, porque ainda vai demorar. Então tem que cortar todinho, ajeitar, deixar a tela bem retinha e fazer a armadilha quadrada e fazer a ligação daquele circuitozinho nela e mostrar ele funcionando na prática para vocês verem, tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ativa o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo, fui!